Vamos então retomar o nosso Liberdade de Opinião para falar agora com o Mollica. A gente ouviu o Boris falando sobre a possível instauração de uma CPI para avaliar as denúncias contra o ministro Milton Ribeiro, a gestão no Ministério da Educação. Mollica, faltando tão pouco tempo agora para a eleição, levando em consideração que a gente está no fim de junho. Julho geralmente é recesso, não é? Nós teríamos aí a CPI quase que toda concentrada no segundo semestre. Ela tem algo de fato a acrescentar nesse processo de investigação sobre a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro ou serviria como palanque pré-eleitoral, Mollica? Bem, em primeiro lugar, saudar aí a prisão do agressor, do Demétrios, que, enfim, apesar do nome procurador, ele não é integrante do Ministério Público, né? Nem ele nem ela. Eles são advogados da prefeitura que tem esse nome, são procuradores. Mas, enfim, fundamental essa prisão, isso serve de lição para as mulheres, mas principalmente também para os homens, né? Quem agride mulher, quem ofende, vai para a cadeia, tem que ir para a cadeia independentemente da função, independentemente do salário, independentemente de sua relevância social ou não. Todos somos iguais, a punição tem que ser para todos, é importante registrar isso. Mas vamos lá. Bem, político não sai de palanque, tudo é palanque, né? Político está sempre no palanque. O presidente da República, independentemente de quem seja, governador, vereador, ele está sempre no palanque. Né? Você almoça, às vezes, né? Você tem encontro, às vezes almoça com um político, ele está no palanque, ele está ali agindo, quando ele conversa com um jornalista, mesmo reservadamente, ele está no palanque, ele está ali defendendo posições dele, está mandando recados, eventualmente vazando uma informação contra o adversário, está sempre no palanque. A questão é saber, então a CPI é um palanque, claro que é um palanque, mas é um palanque legítimo. É da atividade do parlamento, parlar, né, falar, isso é uma função do parlamento, vigiar governos, além de fazer leis, poder legislativo. A questão é saber se dá tempo, se há interesse. Ontem eu conversei, eu já tinha citado há pouco, né, quando eu falei com o Alessandro Vieira, que é da oposição, que foi muito ativo na CPI da pandemia, ele acha possível conseguir mais uma assinatura e fazer uma CPI muito focada, uma CPI com não tão longa quanto a CPI da pandemia, e ele lembrou que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse ser difícil fazer CPI, mas não disse que era contra. E aí, segundo o Alessandro Vieira, seria uma CPI que não ficaria só no caso do Milton Ribeiro, iria nas questões relacionadas ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, FNDE, ele citou que ele mesmo já fez denúncias ao Tribunal de Contas da União em relação a isso, aquela história de compra de ônibus superfaturados, aquela história também mais recente de compra de carteiras escolares, tudo. Então, isso, e é inevitável, uma CPI que ia parar dentro do gabinete do presidente da República. Porque o próprio Milton Ribeiro disse que foi graças ao presidente da República que ele recebeu aqueles pastores. Então não dá, ele falou, não dá para chamar o presidente, né, Bolsonaro, para depor na CPI, mas dá para chamar os pastores, dá para eventualmente pedir um depoimento por escrito do presidente Jair Bolsonaro. Então isso no meio de uma campanha eleitoral. Né? Então, tem outro ponto, dá para quebrar, segundo o Alessandro Vieira, aquele sigilo imposto pelo Palácio do Planalto às pessoas que entraram no Palácio, fisicamente entraram no Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente da República. Né? Quando estourou o caso dos pastores, o Palácio do Planalto decretou 100 anos de sigilo para essa movimentação de pessoas que foram lá, bateram na porta de uma repartição pública, que é o Palácio do Planalto, para falar com o presidente da República. A história dos 3 encontros dele com os pastores só vazou porque esqueceram de tirar da agenda. Então dá para quebrar esse sigilo também. Então é uma CPI muito delicada no ano, há poucos meses da eleição presidencial. Então é outra história. Conversei também com um outro senador que, apesar de ser da oposição, que também atuou muito na CPI da pandemia, ele pediu off, pediu reserva, mas ele acha difícil sair essa outra assinatura, porque, segundo ele, o governo está pressionando muito os senadores, ameaçando cortar a liberação de emendas secretas, pressionando presidentes de partidos para que não deem recursos para que esses senadores façam suas campanhas eleitorais. Enfim, vamos ver.
É difícil sair, falta uma assinatura só, mas depende muito da repercussão do caso. Outra questão, esse mesmo senador que pediu reserva, ele fala, olha, como CPI normalmente se faz para apurar algo que a polícia não está apurando. Como a polícia está apurando esse caso, né, pediu a prisão do ex-ministro, isso esvazia um pouco a ideia de uma investigação paralela. Agora, é inevitável, é palanque, é também apuração e pode pegar em pontos que fiquem mais claros para a população. O inquérito vai ficar sigiloso, deve ficar sigiloso por algum tempo. Mas vamos ver, vai depender muito da pressão da sociedade para sair essa CPI ou não. É com vocês. Muito bem, Molica.